Olá, tudo bem? Meu nome é Tomás Augusto e hoje nós vamos falar de animes, mais especificamente da temporada de primavera, a temporada que acabou recentemente, tem 1 ou 2 semanas. E nele eu vou falar do meu top 5, os 5 animes que eu mais curti, que eu mais gostei. Vale lembrar que essa é uma lista extremamente pessoal, então são os meus gostos que eu levei em consideração. E eu não vou colocar ordem, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, enfim. São os 5 que eu mais gostei, até porque são gêneros completamente diferentes, é até difícil colocar eles no ranking. Já vou ressaltar que essa última temporada de primavera não foi tão boa assim, não foi sensacional, espetacular. Tiveram animes bons, animes legais, coisas positivas, mas muita coisa negativa, algumas decepções, mas isso talvez fique para outro vídeo, porque hoje vamos falar dos melhores. Então, bora pra lista. O primeiro anime que eu vou falar se chama Boku no Hero Academia. É um anime de super-heróis e trata sobre o cotidiano, não exatamente o cotidiano deles, mas trata de um herói em particular, ou um herói que pretende se ascender, chamado Midoriya. Ele no começo ele não tem superpoderes, mas ao longo da trama ele acaba adquirindo, e é interessante a gente ver como ele vai se desenvolvendo ao longo desse, pelo menos, pequeno período, nessa primeira temporada, já que anunciaram a segunda. É muito interessante ver o Midoriya ele crescendo, ver a relação dele com o sensei dele, que seria o All Might, e é muito bom a gente ver um estúdio levando realmente a sério uma adaptação. Um estúdio bom, fez um ótimo trabalho de animação, de trilha sonora, até de dublagem, e eles fizeram uma adaptação muito fiel ao material original, ao mangá. Se você for pegar o mangá, você vai ver que praticamente todos os quadros que eles colocaram, que o autor originalmente desenhou, eles aparecem mesmo no anime, então eles realmente respeitaram o material original. É muito legal de perceber também, pelo menos as lutas ficaram muito fluídas, é um mangá de ação, ou seja, o anime também de ação, ele depende muito disso. Elas ficaram muito fluídas, ficaram muito boas, casou muito bem, principalmente a animação e trilha sonora, os momentos mais marcantes, seja de luta ou seja mais emocionantes. Teve seus altos e baixos? Teve sim, mas no geral foi um anime muito bom dessa temporada. O segundo anime que eu trago pra vocês se chama Joker Game. Ele é um anime seinen, ou seja, ele é voltado mais pro público adulto, e ele chamou bastante atenção. Primeiro, a premissa dele trata de um anime de espiões, o que é muito legal, e ele também é episódico, então cada episódio a gente vai acompanhando um desses espiões, fazendo seus trabalhos e tal. Ele é um anime que tem uma animação muito boa mesmo, uma trilha sonora também muito legal. E o que é interessante de você acompanhar em Joker Game é que ele se passa entre guerras, né, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e o trabalho dos espiões que ele vai influenciando. Como eu falei, ele é episódico, mas ele acaba não se tornando repetitivo, que é bem legal. Cada episódio, ou pequeno mini arco, se você quiser falar, ele fala sobre um dos aspectos de ser espião, e ele não tem pelo menos as mesmas soluções do caso que ele tenta resolver ou que ele tem que fazer a própria espionagem. Joker Game foi um anime muito bom, um dos melhores da temporada, tem que estar nessa lista, óbvio, mas dentro desses 5 eu diria que ele foi melhor que a maioria, sei lá, seria talvez o segundo ou terceiro melhor anime da temporada. Tanto pela técnica, ou seja, pela questão de animação, trilha sonora, quanto questão da história mesmo, que ficou muito legal. Os personagens também, todos tiveram o seu momento. A gente tem um primeiro e segundo episódio na verdade, que ele faz toda a base do que a gente vai precisar saber, e depois ele parte para diversificação e vai trabalhando nesses episódios episódicos. Enfim, esse foi o segundo anime que eu escolhi na minha lista. 眠たい放課後窓から見下ろす春風なびいて一休み
眩しい世界に片目をつむれば映し出す景色踊り出す頼りない口笛青空 O terceiro anime que eu escolhi, na verdade, foi uma surpresa muito grande. É o Tanaka-kun, que ele é um anime sobre um estudante que ele realmente não gosta de fazer nada. Sério, aquele cara que só gosta de dormir, que, tipo, tá pouco se cagando pro que tá acontecendo. E ele, surpreendentemente, é um anime muito bom. Fiquei muito surpreso, porque quando eu li a sinopse, eu falei, meu, um anime de um cara que quer fazer porcaria nenhuma, só quer dormir, deve ser muito ruim. Mas na verdade não, ele acaba sendo, é um slice of life, ele acaba sendo muito engraçado, por causa das situações que o personagem ele se encontra, por causa dessa personalidade dele, e até do melhor amigo, o oposto, tem muitas situações engraçadas, até em relação a outros personagens que vão aparecendo, que eles têm que lidar com essa natureza do personagem principal, do Tanaka, e acabam gerando situações muito engraçadas. É um anime tranquilo pra você relaxar e acabou sendo uma das boas surpresas dessa temporada de primavera. Outro anime que eu escolhi para essa lista é o Sakamoto kun Desuga. Isso, no japonês não é tão bom, mas acho que vocês entenderam, né? Ele é um anime estritamente de comédia, pessoal. Eu sei que comédia é extremamente subjetivo, mas, como eu falei, a lista é minha e eu ri muito vendo o Sakamoto. Sakamoto, ele é um estudante no segundo colegial, enfim. Ele entra nessa escola e ele simplesmente gosta de fazer tudo muito legal, que seja estiloso e tal. E as pessoas compram essas ideias. Ele faz um negócio muito louco, coisa que desafia a lei da física, mas faz parte da proposta do anime. E ele é bem engraçado porque ele brinca com isso. Situações normais do dia a dia ele quer fazer de um jeito estiloso, que não sei o que tal. Ele beira o absurdo, mas é o absurdo dele que faz o anime ser tão engraçado. É aquele anime que você vai ver, vai dar umas risadas, vai curtir, vai relaxar e vai passar naquele anime sensacional. Por exemplo, a própria animação, o character design não é nada de outro mundo, mas as situações que aparecem na história são muito divertidas. E o último anime que eu vou comentar aqui se chama Kiss na Iver. Ele é feito pelo estúdio Trigger e tem uma proposta bem interessante. Ele fala de adolescentes que... são 7 adolescentes, na verdade, que eles vão ser conectados, eles são conectados na história pelas feridas deles, pelas dores, pelos machucados deles. Eles vão fazer parte de um experimento maluco e tudo que um sentir de dor, os outros 6 vão sentir. Ele acaba dividindo essa dor entre os 6. É lógico que essa parte da dor vai desenvolvendo ao longo da trama e é bem legal como eles trabalham os personagens aqui em Kiss na Iver. Como que essa relação da dor e dos personagens vai sendo desenvolvida. É legal em Kiss na Iver porque ele pega 6, 7 personagens totalmente diferentes, até estereotipados, e ele vai trabalhando um a um. Não vou dizer que são 7 muito bem explorados, claro que tem um ou outro que se destaca um pouco mais, mas ele consegue trabalhar na medida do possível todos esses 7 personagens. É muito legal também como eles tratam o tema de ferida, de dor, machucado, sentimentos, de amizade até, que num anime que até a princípio até parecia bobinho, tem algumas situações que você fala, meu, como é que isso está acontecendo e tal. Você tem que ter um pouco de descrença, tirar um pouco pela realidade para você acreditar em algumas situações que está acontecendo. Mas, até a própria premissa pede isso. Mas é um anime que ele consegue desenvolver muito bem os personagens. E na verdade ele é pautado
nos próprios personagens, no desenvolvimento deles entre si, no relacionamento deles. E que Sniper conseguiu trabalhar isso muito bem em somente 12, 13 episódios que ele tem tempo. Bem, pessoal, essa foi a minha lista, espero que vocês tenham gostado. Se vocês concordam ou não, comentem os animes que vocês mais gostaram da temporada passada. Eu pretendo até fazer reviews desses animes que eu comentei e dos outros, porque eu vi... Olha, eu não vou falar que eu vi a maioria, mas eu vi uma boa parte, porque se eu falar da maioria eu teria que ver tipo aqueles animes de Mahou Shoujo, anime de ecchi, babaca, alguns eu não vi não, mas eu vi uma boa maioria dessa última temporada, que não foi sensacional, mas acho que eu pretendo trazer reviews. Como eu falei no meio do vídeo, talvez eu faça dos melhores animes curtos dessa última temporada, que tiveram alguns muito legais. E é isso. Bem, curte aí, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau.